Concentre-se em si mesmo para se tornar mentalmente mais forte. E se a chave para uma força mental inabalável não estivesse no mundo lá fora, mas dentro de você, pronta para ser despertada? A maioria das pessoas passa a vida correndo atrás de aprovação, tentando se encaixar, ser aceita, permanecer na zona de conforto. Mas no momento em que você volta seu olhar para dentro, tudo muda. Você para de implorar por validação e começa a construir um poder interno. Quando você se concentra em si mesmo, sua mente se afia, sua paz se aprofunda e sua clareza se torna inabalável. Antes de começarmos, deixe seu like para apoiar, comente para mostrar que você está nessa jornada de crescimento e se inscreva no canal. Fique até o final. Há uma surpresa poderosa esperando por você. É assim que verdadeiros líderes são forjados. Ignore-se, e você ficará à mercê da opinião alheia. Mas assuma o controle de si mesmo, e nada poderá abalá-lo. As mentes mais fortes são construídas no silêncio. Em poucos instantes você entenderá por quê. Quanto mais você se concentra em si mesmo, mais forte sua mente e sua vida se tornam. Quando você foca em si, você deixa de ser um passageiro na vida e passa a ser o motorista. Isso não é apenas uma metáfora poética, é uma lei fundamental de conquista. A maioria vive de forma reativa. São puxados por distrações, moldados por opiniões e guiados pelo barulho do mundo. Eles entregam o volante da própria vida às circunstâncias, esperando aprovação, direção ou sorte. Mas há um tipo raro de pessoa, alguém que decide olhar para dentro, focar a lente em seus próprios pensamentos, crenças e ações. Essa pessoa começa a moldar seu destino. No momento em que você redireciona sua atenção para si mesmo, algo milagroso acontece. Você começa a enxergar não a máscara que usa para se encaixar, não a ilusão construída para agradar os outros, mas a verdade crua e sem filtros, o potencial esperando para ser ativado. Você começa a perceber seus padrões, como reage à pressão, como fala consigo mesmo, como trata seus próprios sonhos. E, ao ver essas coisas, você ganha o que poucos possuem: clareza. A clareza leva ao controle. E o controle é o primeiro tijolo do poder. Quando você controla seus pensamentos, suas respostas, sua energia, você se torna imune ao caos. Você para de absorver a ansiedade dos outros. Para de reagir a cada faísca jogada em seu caminho. Você começa a se mover com propósito, guiado por algo mais forte que o impulso. É aí, meu amigo, que sua força se torna visível. A Bíblia oferece um conselho atemporal em Provérbios 4:23. Guarde seu coração com toda diligência, pois dele procedem as fontes da vida. Seu coração, seu mundo interior, é a fonte de onde tudo flui. Se seu mundo interior está confuso, sua vida exterior será caótica. Se sua mente está dispersa, seus resultados serão os mesmos. Mas quando seu mundo interior é protegido e focado, seu mundo exterior reflete ordem, poder e paz. Florence Nightingale entendeu esse princípio. Nascida em privilégio, ela poderia ter permanecido confortavelmente em silêncio. A sociedade esperava que ela organizasse festas, casasse bem e ficasse nas sombras. Mas ela ouviu sua voz interior, não a exterior. Sentiu um chamado divino para servir. E esse foco interno lhe deu coragem para entrar em hospitais de guerra, desafiar a burocracia e revolucionar a medicina. Se ela tivesse dado ouvidos ao barulho do mundo, o mundo teria permanecido mais barulhento, mais doente, mais caótico. Mas, por focar em si mesma, ela trouxe cura. Agora é a sua vez. Você tem um destino que não pode ser descoberto externamente. Ele deve ser desbloqueado de dentro. As pessoas mais fortes que você admira não chegaram lá por sorte ou validação. Elas voltaram o foco para dentro, identificaram o que precisava crescer, o que precisava morrer e o que precisava ser construído. Depois trabalharam silenciosamente, consistentemente, com intenção feroz. Então, comece agora. Observe para onde sua atenção vai. Você está sempre olhando para os outros? Sempre reagindo? Ou está moldando a si mesmo todos os dias? O mundo não precisa de mais uma pessoa tentando agradar a multidão.
O mundo precisa de você, claro, focado, poderoso. Sua força começa com sua atenção. E no momento em que você a direciona para dentro, você para de ser um passageiro na vida. Você toma o volante e dirige. Focar em si mesmo não é ser egoísta, é ser estratégico. Significa entender que se a fundação é fraca, toda a estrutura desmorona. O mundo muitas vezes vai chamá-lo de egocêntrico por se afastar para se reconstruir. Deixe que falem. O que chamam de egoísmo é, na verdade, sagrado, pois quem não cuida do seu mundo interior, logo não terá nada de substância para oferecer ao mundo exterior. Vivemos numa cultura que celebra o esgotamento e glorifica a exaustão. As pessoas exibem o burnout como uma medalha de honra, mas a verdade é simples. Você não pode servir de um copo vazio. Quando está esgotado, você opera na sobrevivência, não na visão. Toma decisões baseadas no medo, não na fé. Mas quando você foca em nutrir-se espiritualmente, emocionalmente, mentalmente, você opera na abundância. Seus relacionamentos se aprofundam. Sua influência se expande. Sua energia se torna magnética, porque sua fé se torna inabalável. Em Filipenses 4,13, Paulo declara: tudo posso naquele que me fortalece. No entanto, essa força não é um estalo mágico. É construída como aço forjado no fogo. Seu poder interior cresce por meio de desafios, repetição e intencionalidade. Força não é algo que você espera sentir. É algo que você cria por escolhas consistentes. Você treina sua mente, condiciona suas respostas, recusa-se a ceder às distrações. É assim que o foco se torna sua arma. George Washington Carver não recebeu um trono. Ele construiu um com terra sob os pés. Nascido na escravidão, com pouco acesso à educação, ele se tornou um inovador científico e uma força da natureza na agricultura. Não porque o mundo abriu um caminho para ele, mas porque ele criou o seu próprio. Ele investiu em conhecimento. Preservou sua energia para a criação, não para a reclamação. E, por focar no crescimento, o mundo não teve escolha senão notá-lo. Você deve fazer o mesmo. Todo dia você tem duas escolhas: espalhar sua energia para fora, tentando ser tudo para todos, ou direcioná-la para dentro, fortalecendo a pessoa que pode impactar tudo. Quando você treina seu corpo, não está apenas construindo músculos, está construindo disciplina. Quando lê, não está apenas consumindo fatos, está expandindo seu mundo. Quando diz não a algo que o drena, diz sim a algo que o constrói. Foco não é egoísmo, é uma administração sagrada do seu potencial. E não se engane, esse caminho não é fácil. As distrações vão gritar, as pessoas vão duvidar de você. A culpa pode tentar se infiltrar, mas lembre-se, a grandeza exige separação antes da elevação. Você não pode subir enquanto está enredado em tudo e todos. O foco estratégico requer limites, e os limites são o berço da força. Sua vida é um campo. Você pode semear sementes de distração ou sementes de destino. A colheita que você receberá depende de onde você escolhe investir seu tempo, energia e atenção. Então, plante com sabedoria, proteja seu terreno, regue as raízes da sua mente com intenção. Porque no momento em que você para de tentar consertar tudo ao seu redor e começa a focar no que está dentro de você, você se torna imparável. Foco não é uma limitação, é a chave para a multiplicação. Use-o com sabedoria. Deixe que ele o guie, porque através dele sua grandeza caminha. Se essa mensagem está mexendo com você, deixe um like e comente foco para nos mostrar que você está comprometido com sua jornada. Vamos crescer juntos. A maioria das pessoas passa a vida olhando para fora, tentando consertar os outros, vencer discussões ou correr atrás de aplausos. Elas medem seu valor pelas reações externas, gastando energia preciosa, tentando moldar opiniões que nunca foram delas para controlar. Mas a verdade, embora desconfortável, é libertadora. A única pessoa que você pode realmente mudar é você. A verdadeira transformação não começa com o mundo, começa com o autodomínio. Imagine-se no meio de uma tempestade. Os ventos rugem, a chuva castiga. Você não pode silenciar o trovão ou acalmar o céu, mas pode construir um navio forte o suficiente para atravessá-lo.
Esse navio é sua mente. E o material de que é feito é foco, disciplina, clareza interior. Você não pode controlar o caos externo, mas pode conquistar o caos interno. Romanos 12:2 nos dá um projeto. Não se conformem com o padrão deste mundo, mas sejam transformados pela renovação da sua mente. O padrão do mundo diz: reaja, retalie, responda ao barulho com mais barulho. Mas a transformação exige que você renove diariamente, intencionalmente, persistentemente. Você não cai na clareza. Você foca até alcançá-la. Harriet Tubman é um testemunho vivo do poder do domínio interno. Ela não pediu permissão, não esperou aplausos, ouviu para dentro. Confiou nos sussurros divinos mais do que na opinião pública. E por dominar a si mesma, seu medo, seu foco, sua fé, ela levou outros à liberdade. Caminhou pelo perigo com um espírito treinado na solidão. É isso que você deve se tornar. Um líder, não porque deseja atenção, mas porque seu fogo interior ilumina o caminho para os outros. Você não está lutando contra o mundo. Você está lutando contra o barulho dentro de você, a autocrítica, o medo da rejeição, o vício pelo elogio. Você deve quebrar essas correntes, e elas são correntes. Não se engane, a distração diz para você rolar a tela em vez de estudar. A dúvida diz para desistir antes de começar. A validação diz para diminuir sua voz até que os outros aprovem. Mas o foco conta uma história diferente. O foco sussurra, vá para dentro. O foco convida você a silenciar o mundo exterior para fortalecer o interior. E aqui está o belo resultado. Quando você domina a si mesmo, você se move de forma diferente. Você entra em salas com uma energia que muda a atmosfera. Não porque é barulhento, mas porque está ancorado. Você carrega tempestades dentro de si e acalma as dos outros. Você não corre atrás da paz. Você atrás. Não busca clareza. Você é a clareza. Isso é o que o foco produz. Ele lhe dá domínio, não sobre os outros, mas sobre o único campo de batalha que importa, sua própria mente. E desse domínio, você ganha o poder de influenciar. Não por força, mas por presença. Não por barulho, mas por alinhamento. Então pare de esgotar sua vida tentando mudar o que não é seu para mudar. Retire sua energia da crítica, da comparação, do caos e reinvista-a no domínio. Aprenda seus padrões, estude seus pensamentos, reescreva suas crenças. Porque a versão mais elevada de você não está lá fora. Está dentro de você, esperando para ser disciplinada, direcionada e liberada. Deixe sua mente se tornar o navio que navega firme por qualquer tempestade. Deixe o foco ser sua bússola e a transformação começar. Não algum dia, mas hoje. Cada vez que você escolhe a disciplina, em vez do conforto, você vota no seu futuro eu. Não precisa ser grandioso ou dramático. São as decisões silenciosas. O despertar às 5 da manhã, a salada em vez do açúcar, a hora extra estudando enquanto os outros dormem, que forjam a vida que você deseja. Disciplina não é punição, é um passaporte. Cada pequeno ato de disciplina coloca um tijolo. E embora o mundo não veja o que você está construindo, o céu vê. Mais importante, você vê. A estrutura é invisível no início, mas quanto mais forte ela cresce, mais inabalável você se torna. O conforto é sedutor. Ele diz, descanse agora, pule hoje, só dessa vez. Mas o preço do conforto hoje é o arrependimento amanhã. Você deve construir com intenção. E quando a tentação de tomar o caminho fácil vier, lembre-se, você não está construindo para agora. Você está construindo para o que vem depois. Seu eu futuro está contando com você. Mateus 7:24 fala do homem sábio que construiu sua casa sobre a rocha. A chuva caiu, os rios subiram, os ventos sopraram e bateram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque tinha sua fundação na rocha. É isso que o foco em si mesmo cria. Uma rocha sob seus pés, uma mente ancorada na convicção. Uma vida que não desmorona nas tempestades. Você não escapa dos desafios da vida. Você os enfrenta porque sua estrutura é sólida. Booker T. Washington entendeu essa verdade. Nascido na escravidão, ele não tinha privilégios ou acesso, mas tinha vontade.
Caminhou quilômetros para chegar à educação. Esfregou salas de aula para permanecer matriculado. Tornou-se estudante quando outros diziam que ele não deveria. E depois tornou-se professor quando diziam que ele não poderia. Ele não esperou o mundo mudar. Construiu força no silêncio. Tijolo por tijolo, lição por lição, suor por suor. Ele não precisava de condições ideais. Ele precisava de consistência. E você também. Você não precisa da academia perfeita, do mentor perfeito, do momento perfeito. Você precisa de uma escolha, um compromisso, um passo à frente, repetido várias vezes até que o impulso assuma. Força não é construída em momentos de facilidade. É forjada no fogo, nas repetições que você faz quando ninguém está olhando, nas noites em que permanece disciplinado enquanto outros se entregam. Nas decisões que não fazem barulho, mas mudam tudo. Não se preocupe se ninguém notar sua disciplina. Não espere aplausos. As fundações mais fortes estão no subsolo. As raízes mais profundas estão escondidas. Seu esforço não é em vão. Um dia, quando as tempestades da vida vierem, e elas virão, você permanecerá firme enquanto outros desmoronam. Não porque você é sortudo, mas porque você é construído. Cada ato de autodisciplina é uma declaração. Você está dizendo ao mundo: não estou aqui para ser abalado, estou aqui para ser firme. Você está declarando guerra à fraqueza, declarando amor pelo seu futuro, e cada tijolo importa. Então, hoje, escolha o caminho difícil, a estrada solitária, o alarme cedo, o trabalho silencioso. Porque é aí que a transformação vive. É aí que a grandeza começa. E quando a enchente vier, quando o vento uivar, quando o mundo tremer, sua casa ainda estará de pé. Por quê? Porque você a construiu direito. O silêncio não é vazio, está cheio de respostas. Mas você nunca as ouvirá se continuar fugindo de si mesmo. No mundo moderno, o barulho se tornou o vício dos ansiosos. As pessoas temem o silêncio porque ele as força a ouvir suas dúvidas, seus arrependimentos, seus sonhos não vividos. Mas se você for corajoso o suficiente para se sentar na quietude, ouvirá algo muito mais valioso: clareza. As mentes mais fortes não são construídas no caos, são forjadas na solidão. É no silêncio que a tempestade interna é acalmada. O mundo tentará convencê-lo de que o sucesso exige agitação a cada momento, que movimento é igual a progresso. Mas a verdadeira elevação começa quando você aprende a pausar, não para se entorpecer, mas para estar quieto e consciente. Isaías 30:10-15 diz: na quietude e na confiança está a vossa força. Não no volume, não na velocidade, na quietude. Quando você passa tempo sozinho, verdadeiramente sozinho, você se depara com a verdade nua e crua de quem você é. E esse momento, embora desconfortável, é o berço do crescimento. Seus medos surgem, suas inseguranças ecoam, mas também seus sonhos, seus valores, seu propósito. O silêncio se torna um espelho e, se você ousar olhar, verá a próxima versão de si mesmo esperando para nascer. Nikola Tesla entendeu isso. Enquanto outros buscavam aplausos, ele abraçou a solidão. Horas, às vezes dias, passados em silêncio mental. Ele construiu mundos em sua imaginação. Não apenas inventou máquinas, ele as viu antes que fossem reais. Sua solidão não era fraqueza, era seu superpoder, porque ele aprendeu o que a maioria nunca descobre. A solidão é um portal para o gênio. Mas você não precisa ser um inventor para praticar esse poder. Você só precisa de coragem. Coragem para desligar o barulho, desativar as notificações, entrar em uma sala sem música, sem mensagens, apenas você e sua mente. E então ouvir, não com medo, mas com fé. Confie que o que você ouve no silêncio é exatamente o que precisa. Vivemos em uma sociedade que celebra a ocupação. A agenda cheia de compromissos, a caixa de entrada lotada de pedidos, a mente sempre ligada. Mas isso não é força, é sobrevivência. E você não nasceu para sobreviver. Nasceu para criar, para liderar. E os líderes devem recuar antes de avançar, devem ouvir antes de falar, devem conhecer a si mesmos antes de guiar os outros. Então, torne isso um hábito,
um ritual diário. Até 5 minutos de quietude podem alterar sua trajetória. Sente-se com seus pensamentos. Faça perguntas reais. O que estou evitando? O que estou perseguindo? Quem estou me tornando? Você não precisa da opinião do mundo. Você precisa da sua própria consciência. Porque quanto mais forte for seu relacionamento consigo mesmo, menos você precisará do mundo. Você para de implorar por validação. Para de se curvar por aprovação. Você se torna ancorado, não no barulho, mas no saber. E isso, meu amigo, é onde a verdadeira liberdade começa. Quando você pode estar sozinho consigo mesmo e se sentir completo. Quando o silêncio se torna um santuário, não uma punição. É quando seu poder se multiplica. A quietude não é a ausência de movimento, é a presença do propósito. Abrace-a e veja sua mente crescer mais forte do que nunca. Quando seu foco está fragmentado, sua vida se torna dispersa. Tarefas ficam inacabadas. Sonhos permanecem no papel. A energia é drenada em 10 direções diferentes, e nenhuma delas leva a algum lugar significativo. É como despejar água em 10 copos e vê-los todos permanecerem vazios. Mas quando seu foco se torna singular, quando é direcionado ao crescimento, ao domínio, a uma busca significativa, o impulso se constrói. E com o impulso, o poder é inevitável. Como um rio esculpindo um cânion, a consistência em uma direção transforma tudo. Não acontece da noite para o dia, mas acontece. O rio não é rápido, mas é implacável, e é isso que separa o mediano do excepcional. A maioria das pessoas experimenta. Tentam um pouco disso, um pouco daquilo. Começam negócios, depois os abandonam. Estabelecem metas, depois as esquecem. Iniciam disciplinas, depois as largam. O resultado, uma vida cheia de fragmentos, pedaços de potencial espalhados pelo tempo. Mas o poder está na conclusão. Não em começar, mas em terminar. Não na curiosidade, mas no compromisso. Tiago 1,8 nos dá um aviso. O homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. O homem inconstante não é mau. Ele é simplesmente desfocado. Diz sim a muita coisa. Muda de direção cedo demais. Abandona o caminho difícil pelo fácil. E assim, sua vida nunca se estabiliza. O foco traz ordem. O foco constrói força. Quando você escolhe um objetivo, apenas um, e o persegue com intenção, o universo começa a responder. Portas se abrem, recursos aparecem, as pessoas levam você a sério. Não porque você é sortudo, mas porque é claro. Você não está enviando sinais mistos. Você declarou sua direção, e a direção cria alinhamento. Thomas Edison não revolucionou o mundo por se interessar por tudo. Ele escolheu uma obsessão, a inovação, e deu a ela toda a sua atenção. Milhares de experimentos, incontáveis falhas. Mas por permanecer no curso, ele não apenas inventou a lâmpada, ele iluminou o mundo. Esse tipo de impacto não é reservado para gênios, é reservado para os focados. E se você parasse de mudar de caminho toda vez que ficasse difícil? E se você ficasse tempo suficiente para se tornar bom, para que suas raízes crescessem profundas e seu nome tivesse peso? A maioria nunca acessa seu potencial porque se move demais. No momento em que a pressão aparece, eles pivotam, mas o domínio vive do outro lado da perseverança. Então eu pergunto, qual é a sua coisa? Qual é a busca que incendeia sua alma? Escolha-a, escreva-a. Então elimine tudo o que não está alinhado com ela. Corte as distrações. Diga não ao barulho. Invista totalmente no caminho que escolheu. É isso que significa focar em si mesmo. Não de forma dispersa, mas estratégica. Todo dia coloque sua energia na sua missão. Cada ação deve ecoar seu objetivo. E quando a dúvida vier, volte à sua decisão. Você escolheu isso. Está construindo isso. Vai terminar isso. Porque quando você foca em si mesmo com intensidade, você passa do caos à clareza. E a clareza é mais do que paz. É poder. É o solo onde os resultados crescem, onde a confiança se constrói, onde a transformação começa. Escolha seu alvo. Trave, mantenha-se firme e veja o mundo começar a se mover a seu favor. Você deve aprender a proteger seu foco como uma fortaleza. Não com muros de raiva ou defensiva,
mas com disciplina, clareza e padrões inabaláveis. Sua atenção é sua moeda mais valiosa, e nem todos merecem gastá-la. Cada dia, o mundo lançará demandas em seu caminho, mensagens para responder, discussões para resolver, distrações para perseguir. Mas aqui está a verdade. Você não deve sua energia a tudo que a solicita. Você está construindo algo sagrado, sua mentalidade, seu futuro, seu destino. E quando está na fase de construção, a pior coisa que você pode fazer é entreter o barulho. Cada distração retira tijolos da fundação que você está tentando erguer, e muitos tijolos perdidos fazem toda a estrutura desmoronar. Neemias 6,3 revela a mentalidade de um homem focado em seu propósito. Estou fazendo um grande trabalho, por isso não posso descer. Essa única frase é um escudo. Ele estava construindo os muros de Jerusalém, cercado por inimigos que tentavam distraí-lo, descarrilá-lo e desencorajá-lo. Mas ele não debateu. Não se defendeu. Simplesmente permaneceu focado. Essa é a energia que você precisa. Você está fazendo um grande trabalho. Talvez seu grande trabalho seja a cura. Talvez seja lançar um sonho. Talvez seja se tornar alguém em quem sua família possa confiar. Seja o que for, não desça. Não abaixe sua energia para combinar com o caos ao seu redor. Não dilua seu propósito para ganhar aprovação ou evitar críticas. Fique no seu posto. Continue colocando tijolos. Nem toda batalha é sua para lutar. Nem toda opinião merece sua resposta. E nem todo convite merece um sim. Você deve construir filtros para seu foco. Pergunte a si mesmo: e isso está alinhado com minha missão? Se a resposta for não, vá embora. Silêncio não é fraqueza, é sabedoria. Proteja sua paz como protegeria um tesouro, porque é exatamente isso que ela é. Cada vez que você diz não a algo que não lhe serve, diz sim a algo que serve. Cada limite é uma linha traçada com amor, não apenas pelos outros, mas por você mesmo. E com cada limite que você estabelece, seu foco se afia, seu tempo se expande, sua força se multiplica. Pense no seu foco como combustível. Você desperdiçaria combustível em uma estrada que não leva a lugar nenhum? Continuaria enchendo um tanque com vazamentos? Então não desperdice energia em fofocas, dúvidas ou pessoas que o drenam mais do que o desenvolvem. Proteja sua energia como se seu futuro dependesse disso, porque depende. Indivíduos altamente focados não têm sorte. Eles são intencionais. Eles não tropeçam na paz. Eles a agendam. Não crescem por acidente. Eles protegem o ambiente onde o crescimento acontece. Você deve fazer o mesmo. Crie um espaço sagrado em sua vida, onde as distrações não têm permissão para entrar. Seja uma rotina matinal silenciosa, uma noite de trabalho profundo ou algumas horas sem barulho, sem interrupções. Construa essa fortaleza e veja quão rápido sua vida começa a mudar. Porque no momento em que você protege seu foco, sua energia retorna, sua mente se esclarece, seu ritmo acelera e seus resultados se multiplicam. Você está fazendo um grande trabalho. Não desça. Se você está sentindo essa energia, deixe um like e comente força para compartilhar sua determinação. Vamos inspirar uns aos outros. Focar em si mesmo é se tornar brutalmente honesto, sem mais maquiagem, sem negação, sem apontar o dedo. Este é o momento em que você entra no espelho e enfrenta a verdade. Não a verdade sobre os outros, mas sobre você. O crescimento não começa com positividade, começa com a verdade. Começa quando você deixa as desculpas de lado e diz: isso depende de mim. A verdade nem sempre é agradável, mas é libertadora. João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Note a ordem. Você deve conhecê-la antes que ela o liberte. E conhecê-la significa estar disposto a ver as partes de si mesmo que tentou esconder. A preguiça que culpou pelo cansaço, a amargura que culpou pela traição, a mediocridade que culpou pelas circunstâncias. A verdade diz: assuma. A maioria evita isso porque a verdade dói. Ela raspa suas ilusões, remove o conforto da culpa, expõe as mentiras que você envolveu em seus fracassos para torná-los mais suportáveis. Mas aqui está a boa notícia.
A dor não é o fim, é o começo. Porque uma vez que você admite o que está quebrado, pode começar a construir. A verdade derruba ilusões, sim, mas também constrói fundações sólidas. Andrew Carnegie não se tornou o rei do aço porque o mundo lhe entregou o poder. Ele chegou à América sem nada, pobre, sem conexões, mas recusou-se a permanecer vítima. Ele assumiu a responsabilidade. Não reclamou, estudou, não desejou, trabalhou, não esperou. Construiu dia após dia, livro após livro, sacrifício após sacrifício. E foi isso que o lançou à grandeza. Ele não reescreveu a história, escondendo-se da verdade. Ele usou a verdade como sua plataforma de lançamento. Você deve fazer o mesmo. E isso começa com perguntas difíceis. Que desculpas ainda estou dando? Onde estou mentindo para mim mesmo? Que partes da minha vida deleguei a culpa em vez da responsabilidade? Essas perguntas doem, mas despertam porque por trás de cada desculpa há um poder que você entregou. E, uma vez que você o reconhece, você o toma de volta. A responsabilidade radical não é sobre vergonha, é sobre soberania. É a declaração de que sua vida é sua tela. Você é o artista. Os traços podem ser bagunçados. As cores podem borrar, mas você ainda é quem segura o pincel. E com a verdade na mão, você pode repintar qualquer história. Quando você assume a responsabilidade, sua vida se torna maleável, flexível, mutável. Você não é mais vítima do seu passado, dos seus pais, da sua dor. Você é o escultor. Molde sua mente, refine seus hábitos. Dê forma aos seus dias com disciplina. Deixe a verdade esculpir a vida que você está evitando. Essa jornada não é para os fracos de coração, mas você não é fraco. Você está pronto. Pronto para parar de fingir, de se exibir. Pronto para se tornar. Porque se tornar começa com a verdade. E a verdade começa com o foco. Então sente-se com ela. Deixe que doa. Deixe que limpe. E depois deixe que o liberte. Você não precisa de permissão para mudar sua vida. Você só precisa da verdade. E você já a encontrou bem ali, no espelho. Ninguém está vindo para salvar você. Não seu chefe, não seu parceiro, não o governo. E isso não é uma tragédia. É um presente. Porque uma vez que você aceita isso, sua vida começa a mudar. Você para de esperar que a oportunidade bata à sua porta. Para de esperar validação para começar. Você para de esperar. Ponto final. Em vez disso, você começa a construir, criar, liderar. Fomos condicionados a acreditar que a ajuda chegará algum dia, de alguma forma. Mas aqui está parada a verdade. Ninguém está vindo. Você é a resposta para a sua própria oração. Você é o plano de resgate. Você é o avanço que estava esperando. Salmo 121. 1 a 2 oferece essa declaração de fé. Levanto os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Sim, a ajuda divina é real. Mas note algo poderoso. Essa ajuda é ativada pela fé em movimento. Ela encontra você no caminho, não no sofá. Ela capacita seu esforço. Deus não escreverá seu plano de negócios ou levantará seus pesos, mas Ele o fortalecerá enquanto você o faz. Fé sem movimento é fantasia. Madame C. Joe Walker, nascida de pais que foram escravizados, viúva aos 20 anos, mãe solteira trabalhando como lavadeira por $1,50 por semana. Ela tinha todas as razões para esperar que alguém a resgatasse, mas não esperou. Ela assumiu a responsabilidade. Viu uma necessidade no mercado, produtos para cabelos de mulheres negras, e transformou sua dor em propósito. Sem um roteiro, sem investidores, sem garantias, ela construiu um império de negócios. Tornou-se a primeira mulher milionária autoproclamada na América. Não porque o mundo abriu a porta, mas porque ela a derrubou. É isso que significa focar em si mesmo. Não por egoísmo, mas por intenção. Você para de terceirizar seu destino. Para de pensar que outra pessoa trará a vida que você sonha. Você percebe, isso depende de mim. Minha mentalidade, minha energia, meu esforço. Chega de culpar, chega de esperar, chega de torcer para que alguém finalmente veja seu potencial. Você deve vê-lo. E então deve agir. Cada minuto que você gasta esperando o momento certo,
o parceiro certo, a economia certa, você perde terreno porque o momento perfeito é uma ilusão. Ele nunca chega. A única coisa real é agora. Este momento, esta decisão, este passo à frente. E aqui está o paradoxo. Quando você para de esperar ajuda, você a encontra. Não porque ela aparece à sua porta, mas porque você se tornou alguém digno de ajuda. Você começou a se mover, construiu impulso, tornou-se um imã para recursos, pessoas e oportunidades. Porque as pessoas não investem em potencial, elas investem em progresso. E o progresso só acontece quando você para de procrastinar e começa a construir. Então, tire a pressão de todos os outros. Eles não são seus salvadores, não são sua fonte, e não devem seu futuro a você. Você deve isso a si mesmo. Pegue os tijolos, comece a construir sua fundação. Dê o próximo passo, mesmo que seja pequeno, porque seus sonhos não estão esperando que outra pessoa acredite neles. Eles estão esperando que você os construa. E, uma vez que você o faz, a ajuda o encontrará no caminho. Não porque você esperou, mas porque você se moveu. Você não está atrasado. Você está se tornando. Deixe essa verdade criar raízes em seu coração. Em um mundo obcecado por velocidade, comparação e marcos artificiais, é fácil sentir que você está atrasado, muito longe, fora do curso. Mas você não está atrasado. Você está em processo e seu processo tem propósito. A comparação é o ladrão da paz. Ela tira seus olhos do seu próprio solo e os planta na colheita de outra pessoa. Você vê o florescimento deles, mas não a semeadura, a glória deles, mas não o esforço. Você mede seu valor por cronogramas que nunca foram seus para seguir. Mas quando você para de comparar sua jornada com os melhores momentos de outra pessoa, você reclama a única coisa que realmente importa: seu foco. Eclesiastes 3, 1 diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Isso inclui sua temporada, seu propósito, seu avanço. Mas assim como a fruta não aparece no dia seguinte, a semeadura, a transformação também não. Há tempo para abrir o solo, tempo para a escuridão, tempo para empurrar para cima e só então, tempo para florescer. Muitas pessoas desperdiçam sua energia de crescimento observando os outros. Elas rolam a tela, invejam, encolhem, sentem-se atrasadas para uma corrida que nunca deveria ser uma competição. Mas você é diferente. Você entende que a grandeza não é feita no micro-ondas. É marinada, é cultivada no silêncio, na disciplina, na persistência, quando ninguém está olhando. Cada revés que você enfrentou não foi um atraso. Foi um professor. Cada desvio trouxe uma lição. Cada fracasso esculpiu raízes mais profundas. E essas raízes sustentarão o peso do seu futuro. Sem elas, seu sucesso seria oco, facilmente abalado. Mas com elas você pode se manter firme porque não cresceu rápido. Cresceu profundo. Então, permaneça plantado. Pare de tentar pular cronogramas. Pare de desenterrar seu progresso para compará-lo com o de outra pessoa. Regue sua própria visão. Alimente-a com verdade. Proteja-a da dúvida. Dê luz a ela por meio da esperança e da ação. E confie no processo porque o processo não está punindo você. Está preparando você. Quando você foca em si mesmo, não por ego, mas por compromisso, você começa a ver progresso. Nem sempre dramático, nem sempre óbvio, mas sempre real. Dia após dia, você se eleva. Centímetro por centímetro, você melhora. A semente não questiona o solo. Ela apenas empurra para fora. Você também deve. E então, um dia, sem alarde, você olhará ao redor e perceberá que se tornou. Você não floresceu porque correu atrás de aplausos. Floresceu porque confiou no processo, porque ficou quando outros desistiram, porque acreditou quando era difícil. E esse tipo de florescimento não desvanece. Ele se multiplica. Então não, você não está atrasado. Você está florescendo no tempo perfeito, em alinhamento divino. Sua única tarefa agora é permanecer focado no seu próprio terreno, regar sua alma com disciplina, proteger seus sonhos da comparação e confiar que o que você está construindo, embora invisível,
está se desenrolando exatamente como deveria. Porque quando você foca em si mesmo, você não apenas cresce, você floresce. A força começa no momento em que você decide parar de esperar e começar a se mover. O mundo condiciona você a acreditar em um momento perfeito, como se o sucesso dependesse de planetas alinhados, inspiração ou alguém finalmente dando permissão. Mas a verdade é esta: a perfeição é um mito e esperar é uma armadilha. Nunca haverá um humor perfeito, um dia perfeito ou um conjunto perfeito de circunstâncias. As pessoas que vencem na vida não são aquelas que se sentem prontas, mas aquelas que agem mesmo assim. Elas não esperam pela clareza, elas a criam pelo movimento. A maioria das pessoas paralisa seu destino, não por falta de talento, mas por falta de iniciativa. Elas adiam decisões, postergam progresso, discutem consigo mesmas em nome da preparação. Mas a mente treinada para agir, especialmente na ausência de conforto, torna-se uma força poderosa. Torna-se uma mente que não implora por permissão. Ela parte. Provérbios 13:4 declara: o preguiçoso deseja e nada consegue, mas o diligente é ricamente suprido. Desejar sem ação é apenas um sonho, apodrecendo lentamente em arrependimento. Mas a diligência traz resultados. A diligência multiplica o que a motivação apenas promete. Você não constrói uma mente forte pensando nisso. Você a constrói comandando-se a se mover mesmo quando é difícil, especialmente quando é difícil. Então, como você constrói esse tipo de força? Você treina suas respostas. Você para de esperar que a energia chegue e a gera por meio de pequenas ações disciplinadas. Para de se dar várias opções e se compromete com um curso claro. Você se levanta no horário que disse que faria. Aparece para a tarefa, inspirado ou não. Para de negociar com a preguiça e, em vez disso, lidera a si mesmo como um general liderando um exército. Elizabeth Blackwell. Ela foi rejeitada por todas as escolas de medicina às quais se candidatou, ridicularizada mesmo após a aceitação e constantemente lembrada de que a medicina não era um campo para mulheres. Mas ela não deixou essas vozes superarem a voz interior. Não esperou que o mundo aprovasse sua missão. Ela se preparou, candidatou-se novamente e enfrentou a adversidade. Ao fazer isso, tornou-se a primeira mulher a obter um diploma de medicina nos Estados Unidos e abriu a porta para milhares de outras. Ela não agiu porque se sentia corajosa todos os dias. Agiu porque acreditava que sua missão importava mais que seu humor. E essa é a diferença. Mentes fortes não obedecem aos sentimentos. Elas obedecem ao propósito. Quanto mais você se move, mais o impulso segue. Quanto mais você age, mais energia flui para seu corpo. Esperar drena. Movimento alimenta. Então, pare de procrastinar. Pare de racionalizar o atraso. Não há um momento ideal chegando no futuro. Há apenas agora. E agora é poderoso quando encontrado com intenção. Seu futuro não está esperando por motivação. Está esperando que você bata o pé e comece. Comande a si mesmo. Lidere a si mesmo. Mova seus pés. Porque a força não vem quando o tempo é perfeito. Vem quando sua disciplina se torna mais alta que sua dúvida. Sua mentalidade mais forte começa no momento em que você começa. Então, comece. Focar em si mesmo é criar padrões que se recusam a encolher por conveniência. Este mundo está cheio de atalhos, brechas e saídas fáceis. E cada um deles é uma armadilha. No momento em que você começa a ajustar seus padrões para acomodar o conforto, você inicia uma negociação silenciosa com a mediocridade. E a mediocridade, uma vez que entra pela porta, não sai quieta. Ela toma conta. A força da sua mente está diretamente ligada à força da linha que você traça e ao quão ferozmente a protege. Você não pode construir uma mente afiada com um compromisso opaco. O padrão que você estabelece em particular se torna os resultados que você mostra em público. E a maior ameaça ao seu sucesso não é o fracasso, é o compromisso. A vozinha que diz, só dessa vez, ou ninguém vai notar. Mas você vai notar, e sua integridade interna começará a erodir. Uma disciplina pulada se torna um padrão.
Uma promessa quebrada se torna uma mentalidade. A excelência não morre em um dia. Ela sangra por padrões rebaixados. Colossenses 3:23 lhe dá um projeto. Tudo o que fizerem, façam de coração, como para o Senhor, e não para os homens. Essa é a fórmula para a grandeza. Não por atenção, não por elogios, mas por propósito. Você aparece todos os dias com seu esforço total, não porque alguém está olhando, mas porque você está. Você trabalha como se importasse por quem importa. Mentes fortes não são construídas abaixando a barra para corresponder ao seu humor. Elas são forjadas elevando-a e depois se elevando para alcançá-la todos os dias, especialmente nos dias em que seria mais fácil não fazer. Força vem de aparecer quando é difícil, permanecer comprometido quando é chato e avançar quando outros desistem. Disciplina não é sobre motivação, é sobre alinhamento. Seu esforço diário deve refletir o destino que você diz querer. Sojourner Truth, nascida na escravidão, negada à educação, tratada como menos que humana, mas ela recusou aceitar o silêncio como seu capítulo final. Aprendeu a ler, encontrou sua voz, falou a verdade em tribunais, igrejas, multidões. Não porque o mundo lhe deu permissão, mas porque ela se deu um padrão e recusou encolher. Sua vida não foi fácil, seu caminho não foi reto, mas seus padrões eram inabaláveis. Ela não se curvou ao medo. Ela cresceu em poder, e gerações foram mudadas por causa disso. Você deve fazer o mesmo. Estabeleça um padrão tão alto que intimide seu conforto. Um que exija o seu melhor mesmo em particular. Um que o responsabilize quando ninguém mais está olhando. Seu futuro não precisa de mais desculpas. Precisa de estrutura. Precisa de valores. Precisa de inegociáveis. Então, segure a linha. Quando outros relaxam, permaneça afiado. Quando outros derivam, permaneça enraizado. Quando o mundo diz, abaixe sua barra, eleve-a mais alto. Porque aqueles que se recusam a encolher se tornam aqueles que lideram. E se você puder permanecer fiel ao padrão, mesmo quando a recompensa é invisível, você se encontrará de pé quando outros caírem. Excelência não é conquistada em público. É construída em segredo, tijolo por tijolo, escolha por escolha. Então, escolha hoje. Quem você está se tornando? Depois alinhe seu esforço à sua resposta todos os dias. O foco em si mesmo se torna força no momento em que você aprende a falar consigo mesmo com a autoridade de um líder. Sua vida sobe ou desce com base no tom da sua voz interior. A maioria das pessoas fala consigo mesma em sussurros de dúvida, reclamação e insegurança. E então se perguntam por que suas vidas parecem pequenas, caóticas ou sem poder. Mas quando seu diálogo interno muda do medo para a fé, tudo começa a mudar. A voz que você usa consigo mesmo importa mais do que as vozes que ouve dos outros. Por quê? Porque ninguém fala mais com você do que você mesmo. Você é o orador mais consistente da sua vida. Suas palavras moldam sua mente. Sua mente molda suas ações. E suas ações moldam seu destino. É por isso que a linguagem de vítima é perigosa. Não posso. Sempre falho. Não sou bom o suficiente. Essas não são apenas pensamentos. São declarações. E declarações se tornam realidades. Marcos 11:23 nos diz: Em verdade vos digo que se alguém disser a este monte, levante-se e lance-se ao mar, e não duvidar em seu coração, isso lhe será feito. Note que não diz, se alguém pensar. Diz que a fé não é apenas crença, é fala. Você deve falar seu poder. Deve declarar sua direção. Deve comandar seu foco. O foco em si mesmo não para na consciência. Ele evolui para a articulação. Você começa cada dia não perguntando, o que me dá vontade de fazer? Mas declarando, é quem eu sou, é para onde estou indo. Você comanda sua manhã com propósito. Fala disciplina ao seu corpo. Fala visão ao seu espírito. Seu diálogo interno se torna uma arma estratégica. Ida B. Wells viveu esse poder. Em uma época em que o silêncio era mais seguro e a apatia mais fácil, ela escolheu a voz. Investigou injustiças. Escreveu com ousadia. Ficou de pé em salas onde mulheres não eram convidadas
e falou com fogo. Não porque o mundo a acolheu, mas porque ela recusou se calar. Suas palavras moveram montanhas, mudaram leis, despertaram consciências. Mas antes de falar ao mundo, ela teve que falar a verdade para si mesma. É aí que toda transformação começa. Então, o que você está dizendo a si mesmo? Suas palavras estão construindo força ou semeando autocrítica? Você está ensaiando problemas ou declarando propósito? Seu diálogo interno é uma gaiola ou uma chave, e você a segura. Treinar sua voz é treinar sua identidade. Fale como a pessoa que você está se tornando, não como a pessoa que você foi. Fale consigo mesmo como um líder faria. Firme, mas gentil, claro, mas visionário, nunca passivo, nunca lamentável. Comande seus pensamentos como se fossem soldados, porque são. E aqui está o segredo. Quando você declara algo com consistência suficiente, seu espírito começa a obedecer. Seu corpo se alinha, suas escolhas seguem, sua mente para de resistir e começa a reforçar. A ação flui da afirmação. Fale excelência, fale ousadia, fale integridade. Diga o que busca e depois entre nisso. Porque sua voz não é apenas para os outros, é para você. É o volante do seu foco, o botão de volume da sua crença e a câmara de eco do seu destino. Lidere a si mesmo com palavras que elevam. Comece a falar como o campeão que você nasceu para ser. Focar em si mesmo significa se perdoar. Isso não é fraqueza, é sabedoria. Porque até que você libere o que está atrás de você, nunca alcançará o que está à frente. Muitos não estão presos por falta de talento, mas porque estão enredados em seu próprio passado, não avançando porque não deixaram ir. A vergonha não apenas o assombra, ela o paralisa. Ela congela o potencial que está tentando surgir em você. O arrependimento repete, a culpa reitera. E cada vez que você revive o erro, reforça seu peso. Mas a verdade é esta: você não é sua decisão passada. Você é sua próxima decisão. E quanto mais rápido você aceitar isso, mais livre sua mente se tornará. Você não pode liderar a si mesmo com correntes nos pés. Você deve quebrá-las. João 1,9 oferece clareza divina. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Isso não é um talvez, é uma promessa. A graça não é conquistada, é aceita. E uma vez aceita, deve capacitar, não habilitar a culpa. Perdão não é esquecer, é liberar. Liberar a necessidade de se punir. Liberar o hábito de repetir o fracasso. Liberar a crença de que você é menos por causa do que fez. As mentes mais fortes não são aquelas que nunca falharam, mas aquelas que não vivem mais no fracasso, que escolheram aprender com ele, crescer através dele e se elevar acima dele. Você não pode construir seu futuro nas ruínas de ontem. É por isso que o auto-perdão não é opcional, é fundamental. Clara Barton, fundadora da Cruz Vermelha, quando lembrada de alguém que a havia prejudicado profundamente, respondeu famosamente: "Eu me lembro distintamente de esquecer isso." Ela tomou a decisão de não apagar o passado, mas de parar de revivê-lo. Não deixou a crítica desviar sua missão. Permaneceu focada e, por causa disso, mudou o mundo. Imagine se ela tivesse escolhido a vergonha em vez da força, o silêncio em vez do serviço. Teríamos perdido um legado. Você deve fazer o mesmo. Pare de manter registros dos seus erros como troféus. Pare de fazer do seu passado a âncora do seu presente. Você não é seu pior momento. Você é o que faz em seguida. É aí que seu poder vive. Perdoar a si mesmo é liderar a si mesmo. É dizer, sim, eu caí, mas também me levantei. É escolher colocar sua energia na correção, não na condenação. Aprenda com isso. Peça desculpas se necessário. Arrependa-se com sinceridade. E então libere. Não há crescimento na culpa. Há apenas estagnação. E entenda isso. Quanto mais rápido sua mente deixa ir, mais forte ela se torna. Quanto mais tempo você carrega o que não lhe serve mais isso pesa. Força mental não é apenas sobre resistência. É sobre liberação. Sobre saber quando largar a bagagem e seguir. Você não pode construir o futuro que deseja
enquanto vive nas ruínas de ontem. Você nunca foi destinado a permanecer no seu capítulo mais baixo. Você foi feito para se levantar, reconstruir, reescrever. E para fazer isso, você deve perdoar. Fale graça para si mesmo. Lidere-se com misericórdia. E quando a voz da vergonha sussurrar, lembre-a, isso não é mais quem eu sou. Porque no momento em que você libera o que está atrás de você, seu futuro se abre amplamente diante de você. E você, meu amigo, está finalmente livre para caminhar nele. Uma mente focada não implora por clareza. Ela a constrói através da visão. Você não espera para ver aonde a vida o leva. Você decide para onde está indo. Sem visão, você se torna um errante. Você se move pela vida, respondendo ao barulho em vez do propósito. Segue quem grita mais alto. Mas a verdadeira força, o verdadeiro foco vem quando você escolhe uma direção e se compromete com ela, com tudo o que tem. Visão não é sobre o que você vê com os olhos, é o que você vê dentro. E uma vez que essa imagem está clara, tudo mais começa a se alinhar. Sua energia a segue, seus hábitos se curvam a ela, seu tempo é reorganizado por ela. Quanto mais clara a visão, menos distrações. Quando você sabe para onde está indo, desvios perdem o apelo. Abacuque 2:2 dá uma instrução atemporal. Escreva a visão, grave-a em tábuas, para que a possa ler quem passar correndo. Visão ativa o movimento. Você não precisa de mais motivação, precisa de direção. E uma vez que a direção está clara, o movimento se torna natural. Mas a clareza não é um presente, é uma decisão. Você a constrói fazendo as perguntas certas. O que quero criar? Quem quero me tornar? Como é o sucesso para mim? O processo começa nomeando sua visão. Defina-a. Não diga apenas, quero mais. Mais do que? Não diga apenas, quero sucesso. O que isso significa para você? Seja específico. Pinte em cores. Coloque por escrito. Depois leia todos os dias até que se torne sua bússola. Porque uma visão clara é um leme firme em toda a tempestade. Mary McLeod Bethune começou com $1,50 e um sonho que outros ridicularizaram. Uma escola para meninas negras, em uma época em que a sociedade dizia que elas não precisavam de uma. Mas ela viu o que não era visível, acreditou no que ainda não era real. E, por segurar essa visão, ela não apenas abriu uma escola, ela lançou a fundação para o que se tornaria uma universidade. Sua clareza deu origem ao progresso. Ela não foi guiada por tendências, foi guiada por visão. Esse mesmo poder vive em você, mas não será ativado até que você o defina. A mente não pode perseguir uma névoa. Ela precisa de forma. A visão dá à sua mente algo com que trabalhar. E uma vez que se fixa, seus hábitos começam a obedecer. Você acorda com propósito, move-se com urgência, toma decisões com confiança porque elas são filtradas por um destino. Sem visão, você se contentará com o que é conveniente. Com visão, você luta pelo que é significativo. Visão não torna a jornada mais fácil, mas a torna valiosa. É o que o mantém caminhando quando o caminho fica íngreme. É o que o mantém focado quando o mundo oferece atalhos. Então escreva a visão. Torne-a clara, não apenas no seu diário, mas na sua vida, na sua agenda, nas suas conversas, na sua disciplina diária. Deixe que ela guie seu dia e governe suas decisões. Fale-a, viva-a, construa-a, porque a clareza não é algo que você espera, é algo que você cria. E quando você o faz, sua mente para de girar e começa a correr em direção a algo real, a algo grandioso. Quanto mais você foca em si mesmo, mais você se desprende dos resultados que não pode controlar. A vida está cheia de variáveis, cronogramas que mudam, resultados que atrasam, pessoas que decepcionam. E quando sua paz depende dos resultados, você se torna prisioneiro do imprevisível. Mas quando sua paz está enraizada na preparação, você encontra força mesmo na tempestade. Você não pode controlar o clima, mas pode construir um navio que navega através dele. Essa mudança é crítica. A maioria das pessoas esgota sua energia tentando prever ou manipular o futuro. Elas perguntam: quando vai acontecer? Como vai acontecer? E quanto mais se fixam, mais perdem impulso. Mas a paz não é encontrada nas respostas.
É encontrada na ação. Você constrói paz como constrói músculo, uma repetição focada de cada vez. Mateus 6,34 oferece um lembrete profundo. Não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. A preocupação não impede a tempestade. Ela apenas enfraquece sua capacidade de enfrentá-la. Seu trabalho não é controlar o amanhã. Seu trabalho é dominar o hoje. É aí que seu poder reside. Nos seus hábitos, na sua mentalidade, na sua preparação. Então, como isso se parece? Significa acordar com propósito mesmo quando os resultados são incertos. Significa construir habilidades mesmo que o reconhecimento demore. Significa controlar o que você pode. Seu esforço, sua disciplina, seu aprendizado, enquanto libera o que não pode. Quanto mais você investe no que é seu para administrar, menos apegado você fica ao que está fora de alcance. Helen Keller é um testemunho dessa verdade. Nascida surda e cega, ela tinha todas as razões para desistir, toda a justificativa para viver na limitação, mas não desperdiçou tempo prevendo o que sua vida poderia ou não se tornar. Ela focou no que tinha, treinou, leu, escreveu, praticou incansavelmente. E através desse foco, ela não apenas alcançou o sucesso, ela despedaçou a definição do mundo do que era possível. Ela não esperou por clareza perfeita. Criou progresso com ferramentas imperfeitas. Sua vida nos lembra. Você não precisa de condições perfeitas para construir um legado. Você precisa de foco, precisa de fé, precisa de preparação. Os resultados, deixe que cuidem de si mesmos. Você deve fazer o mesmo. Deixe de lado a necessidade de saber exatamente quando seu avanço virá. Pare de obcecar por resultados. Comece a preparar com excelência. Sua prontidão é sua responsabilidade. E quando você aparece totalmente presente, totalmente preparado, os resultados virão. Não porque você os perseguiu, mas porque você se tornou alguém que eles não podem ignorar. Então, treine sua mente para permanecer ancorada. Quando o futuro parecer incerto, mergulhe mais fundo no presente. Ancore-se na tarefa de hoje. Prepare-se como se já fosse seu. Deixe suas ações falarem mais alto que sua ansiedade. Deixe sua ética de trabalho silenciar as perguntas. Desapegue do resultado. Apegue-se ao processo e veja como a paz começa a substituir o pânico. Veja como a força substitui o estresse. A tempestade virá. Mas se seu navio estiver pronto, você não apenas sobreviverá, você navegará. Você não precisa prever as ondas, só precisa dominar o leme. Foco, prepare-se e deixe os resultados perseguirem você. Disciplina se multiplica quando você se cerca de ordem. Não começa no seu calendário. Começa no seu espaço porque o que o cerca começa a moldá-lo. Se seu ambiente é barulhento, desordenado, desorganizado, não se surpreenda se seus pensamentos também forem. Caos externo convida caos interno. Mas quando você toma o controle do seu entorno, toma o controle do seu foco. Há uma conexão silenciosa entre a ordem do seu ambiente e a nitidez da sua mente. Quando sua mesa está limpa, suas decisões se tornam mais claras. Quando sua agenda está estruturada, sua energia flui com direção. 1 Coríntios 14:40 dá uma instrução atemporal. Tudo seja feito com decência e ordem. Não é apenas um versículo para na igreja. É um projeto para uma vida de excelência. Desordem distrai. Desordem drena. Mas quando tudo ao seu redor é arranjado com propósito, sua mente para de desperdiçar energia na confusão e começa a usá-la para a criação. Você se move mais rápido, pensa melhor, responde com intenção. Como você cria esse tipo de ordem? Comece pequeno. Limpe seu espaço, cada item em seu lugar. Descarte o desnecessário. Mantenha apenas o que alimenta sua missão. Depois, organize suas prioridades. Nem tudo é urgente. Nem tudo merece um sim. Classifique suas responsabilidades por alinhamento com seu propósito. Finalmente, agende sua excelência. Grandeza não acontece espontaneamente. Acontece quando a excelência se torna um compromisso que você mantém, não um humor que você persegue. Reserve tempo para trabalho focado. Proteja suas manhãs. Respeite seu descanso. Ordem não é restrição.
é libertação. Ela liberta sua mente da fadiga de decisão. Libera seu foco do caos. Wilma Rudolph viveu essa verdade. Nascida prematura e diagnosticada com pólio, ela tinha todas as razões para acreditar que o futuro seria pequeno e limitado. Mas ela não deixou suas condições externas ditarem sua disciplina interna. Treinou com estrutura, recuperou-se com rotina, praticou com precisão. Seu ambiente não era perfeito, mas sua preparação era. E por causa disso, ela se tornou a mulher mais rápida do mundo. Wilma não venceu apenas com talento. Ela venceu com ordem. Seu ritmo diário foi construído em torno da melhoria. Cada movimento que ela fazia estava alinhado com seu objetivo. E quando o dia da corrida chegou, ela não estava esperando. Ela estava pronta. É isso que a ordem lhe dá. Prontidão. Você não teme a oportunidade. Você a enfrenta com confiança calma. O mesmo vale para você. Você pode não controlar todas as circunstâncias, mas controla a atmosfera que constrói ao seu redor. Você pode escolher o que fica e o que vai. Pode decidir se seu ambiente eleva seu foco ou o limita. Construa um espaço onde a disciplina possa respirar, onde os objetivos sejam visíveis, onde a energia não seja gasta encontrando coisas ou consertando distrações, mas focada em executar sua missão. Crie arredores que lembrem quem você é e para onde está indo. Porque quando seu mundo reflete intenção, sua mente se torna uma arma de propósito. Você pensa com clareza, move-se com velocidade, age com precisão. E você se eleva. Porque a disciplina não está apenas nas suas ações, está na sua atmosfera. Limpe-a, organize-a, estruture-a. Depois, veja como tudo ao seu redor começa a refletir o poder já dentro de você. Focar em si mesmo é criar rituais que reestruturam sua identidade. A verdade é simples e inescapável. Você não é suas intenções. Você é sua repetição. A maioria das pessoas tenta mudar suas vidas mudando seus objetivos. Mas os objetivos não moldam você. Os hábitos, sim. Cada ação que você repete se torna um fio na trama de quem você é. E com o tempo, esses fios formam uma identidade. É por isso que os rituais importam. Eles não são apenas rotinas, são declarações. Cada vez que você acorda cedo, cada vez que abre um livro, cada vez que pausa para refletir, você está declarando: é quem estou me tornando. Você está treinando seu cérebro, moldando seu caráter, estabelecendo seus padrões. O que você faz diariamente é o que você acredita internamente. E o que você acredita internamente se torna a vida que você vive externamente. Gálatas 6:7 nos lembra: o homem colhe o que semeia. Não diz deseja ou sonha, diz semeia. Isso significa que o que você planta através da ação repetida é o que você colhe depois. Semeie esforço, colha força. Semeie disciplina, colha domínio. Semeie preguiça, colha arrependimento. O futuro não é algo em que você tropeça. É algo em que você semeia todos os dias. Você não precisa de mais motivação. Precisa de rituais mais fortes. Hábitos que o ancoram no progresso. Práticas que o puxam para frente quando as emoções tentam puxá-lo para trás. E esses rituais não precisam ser dramáticos. Pequenos passos feitos consistentemente se tornam a escada para seu eu mais elevado. Juliette Gordon Low entendeu isso. Ela não acordou extraordinária. Ela se tornou. Pegou um pequeno grupo de meninas e o transformou nas Girl Scouts, uma organização que impactou milhões. Como? Através da estrutura, através de rituais de aprendizado, liderança e serviço. Ela semeou visão nas vidas de jovens mulheres através de ações repetidas e significativas. Ela não apenas falou sobre crescimento, ela o organizou. Você deve fazer o mesmo. Construa seu dia em torno de quem você quer se tornar. Acorde cedo, não para provar algo, mas para vencer amanhã. Leia profundamente, não para passar o tempo, mas para afiar o pensamento. Reflita honestamente, não para se deter no fracasso, mas para reunir sabedoria. Esses rituais se tornam sua corda, e essa corda puxa seus sonhos das nuvens da intenção para o solo da realidade. Quando você pula seus rituais, perde tração.
gira em ciclos de pensamento desejoso e autocrítica. Mas quando permanece comprometido com eles, mesmo quando é difícil, você constrói um ritmo de transformação. Você não pergunta mais como eu mudo, você se torna a mudança, uma ação de cada vez. Então, escreva seus rituais, proteja-os, amarre sua identidade a eles, deixe que sejam sua bússola nos dias em que se sentir perdido. Porque quando sua vida está ancorada em hábitos intencionais, até seu pior dia o move para frente. Você não precisa ser perfeito. Você precisa ser consistente. Identidade não é encontrada. É forjada no fogo, no foco, no ritual. Comece a plantar, comece a puxar, e logo você se encontrará se tornando a pessoa que seus sonhos estavam esperando. Quanto mais você foca para dentro, menos aprovação você precisa de fora. Isso não é arrogância, é alinhamento. Porque uma vez que você sabe quem é, você para de negociar seu valor em salas que não podem reconhecê-lo. A maioria das pessoas diminui sua luz para deixar os outros confortáveis. Encolhem sua verdade. Silenciam sua voz. Mas você não foi feito para se encaixar na sala. Foi feito para transformá-la. Buscar validação é uma das maiores armadilhas do potencial. Ela mantém você olhando para fora quando seu poder vive dentro. Faz de você um espelho refletindo o que os outros projetam em vez de uma fonte de luz que brilha independentemente de quem está olhando. Mas quando você começa a se validar, o impacto da crítica suaviza. O apelo dos aplausos enfraquece. Você não precisa mais de uma multidão para se sentir confiante. Você caminha na sua própria certeza. Gálatas 1 a 10 traça uma linha dura. Pois agora busco a aprovação dos homens ou de Deus? Ou estou tentando agradar aos homens? Se ainda estivesse tentando agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Esse versículo não é apenas espiritual, é estratégico. Você não pode liderar sua vida enquanto ajusta constantemente para agradar aos outros. O caminho do propósito sempre exigirá desapontar algumas pessoas, mas é melhor desapontar os outros do que trair a si mesmo. Você deve construir sua identidade para dentro, não em elogios, não na ideia de sucesso de outra pessoa. Sua identidade deve estar enraizada em valores, forjada na solidão e reafirmada através da ação consistente. Porque quando ela vem de dentro, nenhuma força externa pode tirá-la. Frida Kahlo viveu em uma época e corpo que tornavam a expressão difícil. Ainda assim, ela não se diluiu. Não pediu permissão para pintar sua dor ou filtrar seus sentimentos. Sua arte era sua verdade, e sua verdade era inegociável. Críticos vieram. Alguns a ridicularizaram. Alguns a entenderam mal. Mas nada disso mudou a intensidade do seu fogo. Ela não esperou ser aceita. Criou algo que o mundo não pôde ignorar. Você deve fazer o mesmo. Você não precisa ser mais barulhento. Precisa ser mais claro. Claro sobre quem você é. Claro sobre no que acredita. Claro sobre a vida que está construindo. Quanto mais certo você está por dentro, menos depende dos aplausos de fora. Quando você se valida, tudo muda. Sua caminhada carrega autoridade. Sua voz não treme sob julgamento. Seus limites se tornam mais firmes e você para de se desculpar por existir em cores vivas. Isso não significa que você ignora a sabedoria ou feedback. Significa que você o filtra através da identidade, não da insegurança. Então, como começar? Comece lembrando a si mesmo diariamente do que o torna valioso. Não por suas conquistas, mas por sua essência. Fale a verdade sobre si mesmo antes que o mundo fale mentiras. Afirme seu valor. Mantenha suas convicções. Entre em salas como alguém que não precisa ser escolhido porque já se escolheu. Não encolha, não se curve. Não troque sua profundidade pela aprovação superficial de alguém. Você não foi feito para ecoar o mundo. Foi feito para moldá-lo. E quando sua validação vem de dentro, o mundo não lhe dá confiança. Ele a confirma. Sua energia fala antes de você. Então, carregue-a como verdade. Caminhe como poder. E saiba disto, quanto mais você foca para dentro, mais o mundo começa a refletir quem você realmente é. Focar em si mesmo não é uma fase. É um estilo de vida. Não é algo que você faz quando a motivação está alta. Não é uma temporada pela qual você passa.
É um compromisso com a excelência repetido diariamente, independentemente das circunstâncias. No momento em que você para, a deriva começa, e a deriva é sutil. Ela se disfarça de descanso, de facilidade, de normalidade. Mas sob a superfície, você está lentamente entregando a direção. Sua mente, como qualquer músculo, deve ser treinada. Deixada sem atenção, ela reverte a fraqueza. Cai presa às distrações. Esquece sua missão. É por isso que o foco não é algo que você encontra uma vez. É algo que você forja todos os dias. Disciplina não é punição, é proteção. Ela guarda seu propósito da erosão. Hebreus 12, 11 nos dá essa verdade eterna. Nenhuma disciplina parece agradável no momento, mas dolorosa. Depois, porém, produz uma colheita de justiça e paz para aqueles que por ela foram treinados. A colheita não vem imediatamente. Não chega com aplausos, mas vem para aqueles que persistem. Para aqueles que constroem mesmo quando parece que nada está mudando. Para aqueles que afiam a mente enquanto outros dormem. Você não está apenas perseguindo o sucesso. Está moldando um legado. E o legado não é criado em um grande momento. É construído no silêncio, nas rotinas, nas disciplinas diárias que se acumulam com o tempo. As estruturas mais fortes não surgem da noite para o dia. Elas são ancoradas profundamente, reforçadas pelo hábito e elevadas pela consistência. Wilbur e Orville Wright são exemplos principais. Eles não nasceram com asas. Eles as conquistaram através de anos de tentativa, quedas repetidas, infindáveis contratempos. Não tropeçaram no voo. Disciplinaram-se para ele. Cada falha os ensinou. Cada tentativa os refinou. Enquanto o mundo duvidava, eles construíam. Enquanto os críticos zombavam, eles estudavam. E por escolherem o foco como estilo de vida, alcançaram o impossível. Você deve fazer o mesmo. Disciplina não pode ser um humor. Deve ser um método, um código, um sistema pelo qual você vive, quer você sinta vontade ou não. Construa diariamente, não apenas quando for conveniente. Pense com clareza, mesmo quando sua mente quiser vagar. Viva intencionalmente, mesmo quando a rotina tentar embotá-lo na apatia. Ajuste seu alarme com propósito. Comece seu dia com clareza. Ataque suas tarefas como se importassem porque importam. Cada escolha é uma semente. Cada ação é um tijolo. E quanto mais forte seu foco, maior a estrutura que você constrói. Seu futuro não precisa de mais intensidade, precisa de mais consistência. A corrida ocasional não supera o maratonista constante. O sucesso não pergunta quem correu mais forte, pergunta quem durou mais. E os que duram são aqueles que fizeram da disciplina sua companheira, não sua hóspede ocasional. Então, mantenha seus olhos na missão quando a distração chamar. Lembre-se da sua visão. Quando a fadiga sussurrar, lembre-se do seu porquê. Quando a tentação oferecer atalhos, lembre-se do seu padrão. E nunca deixe o barulho abalar sua disciplina. O mundo tentará atraí-lo para a passividade. Mas você não foi feito para derivar. Foi feito para dirigir. Todo dia, todo hábito, todo ajuste de mentalidade, tudo se soma. Foco não é uma ferramenta, é um estilo de vida. Escolha-o, viva-o, repita-o, até que o futuro que você está construindo se torne a vida que você está vivendo. A mensagem de concentre-se em si mesmo para se tornar mentalmente mais forte é como um raio de luz que corta a névoa da vida cotidiana, iluminando um caminho de autodescoberta e força interior que ressoa profundamente com a alma brasileira. Vibrante, resiliente e cheia de paixão por crescer apesar dos desafios. Como brasileiro, sinto que essa mensagem fala diretamente ao nosso espírito de luta, a nossa garra de transformar adversidades em oportunidades, como fazemos no Carnaval, onde a alegria nasce da superação. O texto me impactou ao revelar que a verdadeira fortaleza mental não vem de aplausos externos ou de esperar o momento perfeito, mas de um compromisso diário comigo mesmo. Olhar para dentro, assumir responsabilidade e construir disciplina com intenção. Histórias como a de Harriet Tubman, que enfrentou o impossível com fé inabalável, ou de Wilma Rudolph, que correu contra todas as odds,
Me inspiram a enxergar que meus próprios desafios, sejam financeiros, emocionais ou profissionais, não são barreiras, mas convites para crescer. A ideia de que você não é seu pior momento, mas sua próxima decisão, me libertou de culpas passadas e me deu coragem para agir hoje, com pequenos passos, mas com um propósito claro. O que mais me tocou foi a ênfase no auto-perdão e na clareza de visão. No Brasil, onde a pressão social para dar certo rápido é intensa, muitas vezes carrego o peso de erros antigos ou me comparo com quem parece estar mais à frente. O texto me ensinou que perdoar a mim mesmo não é fraqueza, mas um ato de sabedoria que me permite liberar energia para construir, em vez de me prender ao arrependimento. A citação de 1 João 1,9: se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Me lembrou da importância de aceitar a graça e seguir em frente, algo que ressoa com nossa cultura de fé e renovação. Além disso, a ideia de escrever uma visão clara, como sugerido em Abacuque 2,2, me fez perceber que meus sonhos precisam de forma, não de névoa. No calor do dia a dia brasileiro, com tantas distrações, do WhatsApp às novelas, manter o foco exige um ritual diário que transforma intenções em ações concretas. As lições práticas que extraí são transformadoras e já estou aplicando na minha vida. Primeiro, aprendi a proteger meu foco como um tesouro, criando um ambiente de ordem. Minha mesa, antes caótica, agora está limpa, com apenas o essencial, inspirando clareza mental. Reservei uma hora matinal para leitura e reflexão, longe do celular, para nutrir minha mente antes do mundo me puxar. Segundo, estou estabelecendo rituais simples, mas poderosos, inspirado por Juliette Gordon-Low, que construiu um legado com ações repetidas. Comecei a acordar 30 minutos mais cedo para meditar e planejar meu dia, reforçando minha identidade como alguém disciplinado. No Brasil, onde imprevistos são comuns, esse hábito me dá estrutura para não desviar do caminho. Terceiro, aprendi a dizer não às distrações e a priorizar o que alinha com minha visão. Recentemente, recusei um convite para sair à noite para estudar, para um curso que pode abrir portas na minha carreira. Uma escolha pequena, mas que reflete meu compromisso comigo mesmo. Quarto, estou trabalhando no meu diálogo interno. Em vez de me criticar por falhas, falo comigo como um líder. Você está progredindo, continue firme. Essa mudança, inspirada por Ida B. Wells, está construindo minha confiança dia após dia. Por fim, o texto me ensinou a desapegar dos resultados e focar no processo. Como Helen Keller, que não esperou condições perfeitas, quero investir na preparação, confiando que os frutos virão. No contexto brasileiro, onde a incerteza econômica e social é constante, essa mentalidade me dá paz para agir sem ansiedade, sabendo que cada passo me aproxima do meu propósito. Essas lições não são apenas ideias, são um estilo de vida que estou adotando para me tornar mentalmente mais forte, não para impressionar os outros, mas para honrar o potencial que carrego. Como brasileiros, sabemos que a vida é uma dança. Às vezes um samba rápido, às vezes uma bossa nova lenta. Mas com foco, disciplina e fé, podemos coreografar um futuro que reflete nossa verdadeira grandeza. Se essa mensagem acendeu uma faísca em você, não deixe ela apagar. Vamos juntos nessa jornada de crescimento e força mental. Deixe seu like para apoiar essa ideia poderosa. Compartilhe com aquele amigo que precisa ouvir isso e se inscreva no canal para não perder nenhuma dose de inspiração. Nos comentários, escreva "Eu sou foco" para mostrar que você está comprometido com sua transformação. Sua ação hoje pode mudar sua vida amanhã. Então, bora construir esse futuro incrível juntos.